Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Nós vamos fazer esse nosso em 2 momentos, né? Tem os pais que estão chegando na escola, né? Para a próxima semana, segunda-feira, todos ansiosos. Nós também estamos ansiosos, porque a gente quer receber todas as crianças com o maior carinho possível, até porque algumas não conhecem. A gente quer fazer um acolhimento bem legal. E aí a gente vai dividir aqui. Eu vou falar um pouco do que a gente pensa de educação, o material que eu já tenho, que às vezes eu palestro, vai ser rápido, e vou passar a bola para a Aretusa, que a Aretusa vai explicar como funciona, projetos que vêm, o que está acontecendo por aí. Então a gente vai dividir aqui em 2 momentos rapidinhos, porque quando eu falo que eu quero trazer esse tema, ensino fundamental e o futuro dos jovens, é porque a gente tem percebido, não só dentro da minha escola, mas em debate com outros donos de escola, em congresso, que a gente está vendo um processo que a criança está carregando, às vezes, ansiedade, às vezes ela está levando um processo de competitividade muito grande, que é importante, mas às vezes uma carga muito grande, para uma etapa que talvez a gente não precise passar. E tem um comportamento muito diferente dessa turma em relação ao que nós fomos educados. Porque da forma que a gente está sendo invadido, pela tecnologia, do jeito que ela está chegando, ela vai mudar o mundo e a gente tem que preparar. Só que nós não estamos, muitas vezes, preparados para essa mudança, porque mexe muito com a gente, né? A gente foi criado na Terra, acostumado com as coisas próximas, e vem com isso alguns comportamentos que a gente tem que aprender a lidar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é uma reflexão. Eu sempre vou lá na LDB e busco. Educação básica, que é essa que a gente trata, tem por finalidade desenvolver educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Essa é a primeira coisa que a gente tem que buscar. E fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Lá na frente a gente vai entender
o que cada faixa exige. Então a gente tem que buscar essas crianças e trazer para eles o conceito de cidadania, trazer para eles para uma realidade, para eles lá na frente discutirem trabalhos e mais estudos de um modelo que nós não fomos educados. A gente estudava para ser advogado, médico, dentista, engenheiro, doutor. Tem profissões que não existem e que vão surgir no meio do caminho e que a gente vai falar, caramba, está estudando para quê? A gente vai ter dificuldade. Então, não é o nosso mundo. Isso eu acho que a gente tem pai de primeiro ano, que é um garoto de 6 anos, temos lá no 9º ano. Então, essa ponte, ela é longa, né? Cada um na sua fase, a gente tem que começar a entender isso. Porque senão a gente complica a cabeça da molecada. Porque a gente começa a querer coisas, no meu tempo, o seu tempo é um, o deles é outro. Então, você tem como normativa, e eu estou trazendo isso porque é bom a gente entender, porque a escola é um ente regulamentado. Eu, como escola, eu sou obrigado a seguir as diretrizes do governo. A educação abrange o processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a educação é um processo que está dentro da escola, está na família. Então a educação está o tempo todo permeado e dividido com diversos pontos. Ele não está 100% somente na escola. E aí é uma coisa que eu estou trazendo para a gente poder refletir sobre isso mais na frente um pouquinho. Então, esta lei de disciplina da educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. Ou seja, a escola ela tem um papel de cumprir aí parte nessa educação. Então, a gente está dentro. São filhos de vocês, nós estamos cuidando dos filhos de vocês, não tem como a gente se abster ou se negar a participar desse processo. Nós, escola, estamos envolvidos nesse processo. E aí a gente tem que trazer um conceito de vincular essa questão à prática social e ao trabalho. Cabe à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Por que eu estou falando isso? Quando vocês perceberem algumas mudanças que estão acontecendo na educação, que estão em debate, muitas vezes não depende do diretor ou do dono, do mantenedor da escola. O governo não conseguiu fechar a BNCC do ensino médio. Teve dificuldade de fechar a BNCC agora do Fundamental 2. Então, são situações que às vezes a gente não consegue evoluir. Por que está ensinando aquilo? Porque alguém em Brasília tem um grupo de pesquisadores estudiosos que decidiram qual o caminho que todas as escolas têm que seguir. E esse caminho ele é feito para o público e para o privado. A gente não tem como fugir. Vale para o público e não vale para nós. A regra é geral. E muitas vezes decidida mais pensando no público que no privado. Porque eles têm preocupações sociais, situação de acolhimento, quando eles falam escola integral, porque eles não estão pensando às vezes na escola privada, já tem várias escolas integrais, eles estão pensando na criança desassistida que se passar o dia todo na escola, ela vai estar sendo acolhida em mais tempo longe das oportunidades que desviariam ele do que a gente considera correto. Então, tem uns pensamentos que são colocados e a gente pensa, pô, mas de onde surgiu isso? O governo ele tem o papel, né, de determinar isso. Então, algumas coisas que surgem, mas por que vocês estão fazendo? Porque eu sou obrigado a ver. Por que está vendo esse texto no livro? Porque é agora uma determinação que isso esteja no livro. Né? Igual em 2020, todas as escolas deverão oferecer o ensino religioso não obrigatório, de todas as religiões. A gente não sabe como vai lidar com isso, a gente está num sério debate como é que você traz isso, porque ele tem que ser oferecido, mas não é obrigatório. E você tem que atender a todas as religiões. Quem decidiu, ok, mas como é que você resolve isso? Nos botaram numa encruzilhada bastante difícil aí de você tratar, dada a diversidade. Então, isso é para 2020, então nós temos 2019 para fazer o carrinho andar e pensar de como é que isso vai funcionar para 2020. Só estou trazendo como exemplo qual dessas regulamentações. É importante, às vezes, os pais entenderem esse papel. Poxa, como é que eu escolho a escola? Por que eu estou colocando aqui? Quais os caminhos que estão sendo levados pela educação
pelo próprio governo. Porque às vezes decide, a gente não participa, a gente se omite, quando você vê, já chega, já entrou e a gente não consegue depois reverter uma situação, uma decisão dessa já foi tomada. E muitas vezes não é envolvido completamente sociedade civil. Às vezes isso é decidido, é debatido em grupos menores. Às vezes tem 500 pessoas debatendo um assunto, só que você está envolvendo milhões, né? Então a ideia aqui é para mostrar essa questão dessa legislação. E aí tem uma questão que eu estou trazendo aqui, definição de adulto para criança. E aí eu trago essas questões. Assim, muito tempo atrás a gente via capricho, né? Hoje em dia, os debates são: desperte o milionário que existe em você, como ficar rico, como ser... Está entrando agora a questão da gratidão. Você diz, toda hora você tem um agente motivador que está sendo trazido para as pessoas como se você tivesse que ter um sucesso absoluto. E você vê que a criança aqui, ela pulava de corda e hoje ela vai para o celular. Não tem nada contra o celular. Só que a gente tem que começar a entender o que tem nessa tecnologia que pode afetar esse uso massivo, quais os problemas que eles podem trazer também. Eu estava na formatura do meu menino, num determinado momento você só via celular, todo mundo filmando, muito legal. Só que ninguém mais assiste show vendo, tem que prestar que consegue ver o show através do celular. Isso, para mim, é uma patologia, porque, na verdade, naquele momento as pessoas não estão no momento presente. O problema para mim do celular é que ele me tira do momento presente. Eu estou numa festa para curtir com meus amigos, eu não consigo curtir porque eu tenho que dividir aquilo com todo mundo. E de repente, por mais que eu tente mostrar, a pessoa que está fora não está ali, não tem aquela emoção, não tem aquele carinho. Só que está surgindo uma vontade enorme de eu curtir, espalhar e compartilhar aquele momento com todo mundo. Né? É um comportamento que não tinha. A gente ia para a festa e curtia a festa. Depois você contava se foi boa ou não, era a sua verdade que estava ali, não importa o que os outros tinham. Você gostou, você elogia. O seu colega do lado não gostou, você dava o pau, mas morria ali. Agora não, você tem uma necessidade excessiva, na minha concepção, de compartilhar 100% de tudo que a gente está tendo. E aí isso está inserido nessa geração que muitas vezes não é a nossa. Apesar da gente fazer, mas não na profundidade que eles fazem. Então essa necessidade de exposição. Então a gente, quando pensa no adulto ou no futuro, como é que futuro é esse? Quem que a gente está falando? Que mundo é esse que meu filho está vivendo que eu não vivi? Primeira questão, acho que a gente tem que pensar assim: meu filho está na escola, eu estou educando ele para quê? Qual é o mundo que esse indivíduo que está aqui, pequenininho, quem tem criança de 6 anos, ainda está mais distante de quem está com 13, 14, 15 anos. E eu estou falando de 6 para 14. São dois universos ali totalmente distintos. E aí você tem que pensar assim: o que eu faço com isso? O que eu quero do meu filho? Qual a profissão que eu quero? Não sei. É hora de falar de profissão? É hora de falar de emprego? De repente a criança não ouve, ela não entende. O que está no entorno dela é totalmente diferente do que a gente viu. Essa é a primeira coisa que tem me incomodado. No sentido, gente, eu estou com um monte de criança aqui, como vai ser a vida desses meninos? Para que a gente está educando? O que a gente espera deles? É o debate meu de Aretusa. Eu falei, fazer? Eu falei, como é que faz? Como é que você resolve isso? E aí entra uma questão que é a educação, né? Eu falei que é Estado, você tem a família, todas aquelas concepções, e tem uma coisa importante que está sendo jogado pesado aí, que é a escolarização, é o resultado efetivo do conteúdo que tem que ser entregue. Porque a gente tem que cumprir o conteúdo. Quando você pega o material didático, eu tenho que cumprir o conteúdo. Poxa, Rui, mas você tem que cumprir o conteúdo, mas você não tem que acolher, mas você não tem que cuidar, já gera um conflito, porque eu tenho que cuidar, tenho que acolher, tenho que abraçar, tenho que cuidar da emoção deles. No entanto, eu tenho que entregar para essa criança um conteúdo que ele precisa dar conta, porque lá na frente vai precisar. Isso aí é um desafio enorme, porque eu não posso ser uma escola, não pode existir uma escola que só dê carinho e não dê o conteúdo, ou você dê só o conteúdo sem dar esse carinho.
Então a gente tem que entregar isso para vocês. Entregar isso, vamos dizer, tem a parte da família, tem a parte dos exercícios, tem a parte de forma que a criança não se sinta sufocada. Ela não pode se sentir sufocada, mas ela precisa aprender a dar conta. E aí novamente vou pontuar, nós estamos no 1º ao 9º ano. O 1º ano está doido para estudar. E eu digo que do 5º ano para frente, eles estão estudando, não sabem para quê. Se você perguntar para que eles estão estudando matemática, eles não sabem. Ciências eles vão entender, porque está na área deles, eles veem os experimentos, vê tudo. Matemática para quê? Para que falar certo se eu posso falar, mano? Né? Porque então assim, tem coisas que eles não entendem, a gente tem que fazer, passar, dar sentido para o que eles não sentem sentido. Então a escola tem que ser prazerosa, eles têm que gostar de vir para a escola. E se a gente não conseguir criar turmas que sejam contentes, que cative eles, eu não vou conseguir passar para eles o que eu sou obrigado a passar. Então nós estamos buscando técnicas para melhorar esse processo de escolarização. É quando o professor bota chapéu, vai dar palestra cantando, é quando você senta no chão e vai sentar na cadeira, é quando você traz um material dinâmico, quando você usa uma lousa digital para passar um vídeo, quando você busca novos recursos para trazer a criança para esse processo. Porque eu tenho que transformar isso num processo atrativo. Então, assim, é legal falar isso, porque muitas vezes, e aí não é uma troca de culpa, mas muitas vezes os pais não entendem. Muitas vezes a comunidade não entende esse compromisso de que o filho precisa aprender. E a gente tem que, é nosso papel explicar, a gente tem coisas que a gente está fazendo porque tem alguém que estudou e pensou. E não é da sua realidade. Na sua época você aprendia pelo método da belinha. Hoje a gente vai da palavra para o contexto. Você passa do texto para a contextualização de entender o que estava. Antigamente não, beabá, B mais abá, você repetia, tinha muita repetição. Hoje você percebe que se você tiver meios de interagir e executar trocas, facilita. Por exemplo, está provado e a gente vai, de repente, começar a testar, você junta um garoto de 1º ano com 3º ano, ele acelera o aprendizado. Não que eles vão trabalhar em turma mista, mas algumas atividades é super proveitoso. Que o seu pequenininho tem um contato com uma criança um pouco mais velha, porque ele se espelha, ele estuda. No Portugal, o José Pacheco trabalha muito isso. Você faz trabalhos multidisciplinares. Eu pego o garoto do 5º ano, misturo com o 7º, com o 6º, e deixa, pega 2, faz grupos multidisciplinares, e essa troca, aonde o mais velho muitas vezes se sente responsável, e o mais novo quer copiar aquele modelo. Então, isso bem conduzido é uma técnica de você facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Nós vamos dividir do 1º ao 3º, nós vamos tentar entender o que é do 1º ao 5º, o que é do 6º ao 9º. O que se quer dessa estrutura? A criança de 6 a 14 anos, o foco é desenvolvimento na capacidade de aprendizado por meio do domínio da leitura, escrita do cálculo. O que diz isso no nosso entendimento? Capacidade dele aprender. Eu preciso deixar essa criança autônoma, principalmente nos anos finais, porque essa criança, se ela chega no 9º ano e ela consegue estudar sozinha, ela encara o ensino médio com muito mais facilidade. Eu uso a seguinte afirmativa: aluno que passa em vestibular de faculdade de ponta, ele não pede ajuda para ninguém. Por quê? Porque a criança está autônoma, ela aprendeu a estudar, ela começou a entender esse ciclo. E no ensino médio, principalmente, a gente percebe que quando ele tem essa autonomia, ele deslancha. Estava conversando com um garoto ontem, passou no vestibular para a Universidade Federal do Paraná. Estuda no Senai. Senai, em Macaé, sem nenhuma crítica, não é uma escola que tem foco em aprovação no Enem. Ela quer que o garoto termine o ensino médio, faça um curso técnico e vai tocar a vida dele. Nisso aí eles são muito bons. Aí o garoto, esse sobrinho, primo, meu sobrinho, passou. Eu conversando com ele, como é que você fez? Ele falou, todo dia que acabava a aula, quando eu percebi que o professor estava legal, eu ia para casa e estudava.
ia ver vídeo no YouTube, ia fazer outras coisas, ele conseguiu ter uma aprovação na Universidade Federal do Paraná para ciência de computação. Então, quer dizer, por que ele passou? Porque ele quis. Não foi pai que mandou, não foi ninguém que mandou. O pai dele tem segundo grau, por exemplo. O pai dele nem, se estivesse trabalhando, já estava feliz. O pai dele queria que ele fosse trabalhar, mesmo que ele resolvesse estudar. Por conta e vontade própria. E é isso que a gente está buscando despertar nas crianças. Então, só que lembra que nós estamos de 6 a 14 anos criando essa vontade, ou ajudando essa criança a desenvolver essa vontade de estudar. Esse é o ponto que mais me interessa. Por quê? Eu tenho que ajudar a criança a aprender, eu tenho que ajudar essa criança a descobrir que ela pode aprender, porque se ela aprender a estudar, ela vai ter um desenvolvimento e vai buscar o conhecimento que está muito fácil de encontrar. Não existe biblioteca, ele senta dentro de casa, no computador ele tem todo o material que ele quiser, não precisa mais sair para a biblioteca. E aí a gente precisa desenvolver atitudes e valores, que é o querer, que está preocupando, que é o querer, que as crianças chegam sem vontade, sem entender, chega às vezes na adolescência, não sabe o que quer, porque dá um vazio, porque eu estudei para caramba, não sei para quê. E a questão dos valores, que é a questão moral mesmo, de cuidar do outro, de dar atenção ao outro, de ter um carinho com as outras pessoas, ter responsabilidade com a sociedade de quem o cerca, né? A gente às vezes conversa, aí fala assim, pô, você está autônomo, você não tem que ligar para os outros. Eu acho não, acho que tem horas que tem que se ligar assim, você tem que olhar para o lado. A gente tem pai, mãe, irmão, filho, esposa, sobrinho, tem tudo. A gente tem que se portar com as pessoas. Eu acho que isso bem medido é fundamental para o ser humano. A gente não pode fazer tudo o que quer o tempo todo, né? E tem uma galera que está achando que eles podem fazer tudo o tempo todo. Isso explode lá no ensino médio, quando ele está com 16, 17, 18 anos, às vezes se tornando ou jovens insuportáveis, com todo respeito, ou então jovens que não sabem o que querem. Então acho que essa frase é de ajudá-los a entender essa questão dos valores, né? O fortalecimento dos vínculos com a família, que é importante, pai, mãe, todo mundo está em volta, vós, todos, lá solidariedade e tolerância, né? A palavra tolerância, ela é a palavra mais falada hoje, tolerância e respeito. A gente está com uma diversidade enorme, que a gente está tendo que aprender a lidar com coisas que a gente não estava preparado. A gente está lidando com algumas coisas da sociedade que está clamando por respeito, que para algumas pessoas, assim, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Está acontecendo e a gente está aprendendo a lidar. Como você lida com isso? Não sei, a gente está no dia a dia aprendendo, né? E a primeira coisa que eu trago é respeito. Primeiro respeita, respira. Se você respeitar e respirar, você vai começar a entender as dores do outro e o que está acontecendo, que é muito difícil para a gente entender o que está acontecendo. Está todo mundo se perguntando para onde vai a sociedade dentro do comportamento. É uma situação que a gente está sendo obrigado, em alguns momentos, a aceitar, porque está aí instalado, outros por força de lei, outras porque está convivendo dentro de famílias, enfim, está aí. É uma diversidade muito grande, a gente está tendo que aprender isso. A gente está sofrendo mais do que os nossos filhos. Os filhos lidam com isso mais fácil. Eu tenho um moleque de 20 anos que, na hora que fala coisa, fala, cara, mas não era assim. Você não entende nada, você está velho, né? Porque na cabeça dele, coisas que eu dou nó, ele trata com uma facilidade enorme. É uma coisa assim, bem tranquilo. Tem um filho filósofo ainda, está fazendo filosofia, então ele me pira, tem hora que ele me enlouquece lá. As avaliações, né? Ele é um instrumento de melhoria, não arma contra o aluno. A gente não trabalha para reprovar aluno. A gente não trabalha para reprovar aluno, a gente tem que cuidar dessas crianças. Se uma criança, nessa fase, ela fica reprovada 2, 3 anos, é um desastre. Porque você daqui a pouco está colocando um garoto de 14 anos para estudar um de 11. A mãe do de 11 vai ficar desesperada e o garoto de 14 anos vai ficar extremamente desmotivado. Então, as reprovações, elas têm que ser analisadas com muito cuidado na educação. Não que nós
defendendo, nossa defesa não é que ela passa de qualquer jeito, não é isso, a gente tem nota, avalia. Só que quando a gente não cuida, e uma criança perde um ano, quando ela perde o segundo ano, seguido agrava mais ainda, o terceiro ano a gente já considera um desastre. Por quê? Porque esse processo ele dificulta o desenvolvimento, nós vamos abandonar essas crianças. Porque ela só tem um jeito, e depois para a libertação de jovens e adultos. Porque é difícil recuperar pela idade, pela diferença de idade. Então, uma coisa que às vezes a gente comenta, poxa, por que não reprova, por que existe? Gente, vocês têm que ter a responsabilidade de olhar para a criança. Às vezes ela tá clamando por ajuda. Ela está clamando, me bota para estudar. Às vezes ela está dentro de casa precisando do pai botá-la para estudar. Porque uma reprovação, né? Gente às vezes fala assim, se reprovar, vou botar na escola pública. Não é castigo, entendeu? O problema não é ir para lá, o problema todo é a sequência que fica para trás no termo de ensino-aprendizagem assim, da própria turma. Um garoto de 14 anos com de 11, vocês imaginam o que pode ser, né? Você sendo pai de 11 principalmente, como assusta, né? Nós temos aí do primeiro ao terceiro ano que a gente chama de fase de alfabetização. Então, o pessoal de primeiro e terceiro ano, o que a gente quer que essa criança? Que ela leia. A gente quer que essa criança goste de estudar, que ela comece a ser introduzida a parte de números, ciências, que ela tenha prazer. Eu preciso que essa criança do primeiro e terceiro ano, ela absorva o máximo de conhecimento possível. No terceiro ano, eu jamais vou ficar fazendo correções de X no caderno de uma criança dessa. Eu não posso fazer isso. Eu preciso que ela flua as ideias, eu preciso que ela caminhe, eu preciso orientar, e as correções ortográficas eu vou fazendo lentamente, de forma que não crie um trauma. Se essa criança começa a marcar em cima dela erro o tempo todo, ela não vai para o acerto, ela vai começar a bloquear. Eu preciso incentivar que ela escreva, leia e escreva, solta caderno, pintura, deixa, é aquela história, deixa pintar a árvore de azul e rosa, de marrom ou de qualquer cor, maçã azul, maçã verde, folha da árvore vermelha, não importa, deixa sair as ideias. É a idade, primeiro e terceiro ano, eu preciso que a criança coloque isso para fora. Nunca vai corrigir? Não, nós vamos fazer as correções em sala, mas eu vou evitar marcar ou enfatizar aquele erro. Porque se eu começar a enfatizar esse erro, a criança pode começar a desistir, ela começa a se sentir pressionada. Quarta e quinta, a gente aperta o parafuso. Quarta e quinta, a gente começa a apertar o parafuso. Por quê? Porque agora eu começo a corrigir, eu começo a dar uma apertada, porque eles começam a ter consciência, de reacerto, eles começam a ter consciência de compromisso, eles começam a ter consciência do certo e errado aqui. Então aqui eu preciso já, diferente aqui eu carreguei no colo, aqui eu já botei para andar. E se ele cair, eu vou falar, levanta e vai de novo, porque aqui não dá, mas me carrega no colo, você já cresceu, não dá mais, agora começa. Aqui eu tenho que, a criança de quarto e quinto ano, eu preciso colocá-lo para começar a sentir as dores do aprendizado. Ou seja, tem que estudar, eu tenho que incentivar ele para fazer esse esforço, porque é a fase que ele precisa disso. Ele precisa de alguém que fale, você tem que estudar. Então, chega no sexto e sétimo, já é diferente. Sexto ano, a educação, ela comete cria uma ruptura que cria um pânico nas crianças. E a gente precisa entender quem tem filho de sexto ano. Você sai de 1 ou 2 professores e são colocados 8 professores na frente dessa criança. Ela está com medo, ela não conhece, ela já não tem mais a tia, ela já não tem aquela professora que pega no colo. Então ela começa a ter, agora eles falam, agora é com você pega o seu caderno de 10 matérias e organiza. Entra um professor, trata de um jeito, entra um outro, trata do outro, tem um que acolhe, e vai ser essa diversidade, influa a diversidade ali. Então essa criança de sexto ano, a gente precisa explicar ou acolhê-la e passar essa questão emocional para ela, vai dar certo.
Calma, mas o professor não gosta. Você tem que aprender a gostar de quem você... Vamos se entender. Vamos ver se é você ou o professor. A gente precisa começar a mostrar para essa criança, de uma forma segura, de que essa diferença de professores não vai ser uma barreira para o aprendizado. Pelo contrário, pode ajudá-lo a lidar com pessoas de forma diferente. O 8º e 9º ano já muda um pouco. Aqui ele já entende um pouco mais de responsabilidade, eu já posso cobrar, já posso falar com ele que ele vai ter uma prova, que ele vai concorrer ao ensino médio de graça, ele pode aqui falar em CAP, em IFE, eu já posso falar um pouco mais de concorrência, porque ele já começa a entender. Emprego talvez não entenda, mas concorrência para entrar numa escola de ponta ele já entende. Se eu falo isso com o 1º ano, nada. 2º ano não entende. No 8º e 9º ele já começa a antenar. Não entende profissão ainda, troca de profissão, como troca de camisa, não entende nada disso, mas eles começam a ter noção, gente, eu tenho vontade de passar na escola, né, de ir para o IFE. Se o pai falar, ele começa a entender isso aí. Você começar a olhar em cada fase e observar uma coisa que é muito importante, que é as mudanças de gerações. Se você tem filho de 15 anos e tem um de 6, são 2 universos totalmente diferentes. Porque eles hoje têm isso aí, eles têm a fantasia do Batman. E eles têm a fantasia do Homem de Ferro. O que tem o Batman e o Homem de Ferro em comum? Além de super-heróis. O que os faz super-heróis, além do dinheiro? Todos dois são ricos, né? Mas usam muito a tecnologia. Eles usam muito, o tempo todo. E hoje, como diz o sábio, né, todo jovem tem um cinto do Batman pendurado na cintura ou dentro da bolsa, que é o celular. Eles estão o tempo todo buscando novidades. Está surgindo o tempo todo, cada vez mais cedo. Então, eles têm hoje acesso a coisa que nós não temos. Nós não temos. Você tem no YouTube hoje, e eu falo isso com tranquilidade, qualquer um aqui pode estudar medicina, não pode ser médico, mas você pode. Se você for em qualquer universidade de medicina, pegar o currículo, sentar em frente ao computador, você vai achar todo o currículo, você lê tudo. Você não vai poder operar com CRM, mas você lê tudo de corpo humano, você sabe de tudo. Você consegue fontes corretas, você busca tudo. Quer ser engenheiro? Você não vai poder fazer, mas você vai saber como constrói casa, medida de tijolo, medida de barro, cálculo. Você faz tudo. Os estudantes hoje, eles estão com acesso a uma base de estudo tão grande e disponível o tempo todo, que é difícil a gente concorrer. Você tem o site Descomplica, site Estudante, você tem vídeos no YouTube, vídeos em diversas formas, com qualidade, com fonte. Você aprende cálculo diferencial na internet hoje sem nunca pisar na escola. Existe uma tese de um americano que ele fala bem assim, para que eu preciso frequentar uma universidade se eu posso dar tudo em casa? Eu tenho um exemplo na minha casa com meu menino. Nunca botou o curso no pé de um curso de inglês, fala inglês fluente. Nunca estudou romeno, fala romeno fluente. Nunca estudou dentro da universidade latim. Aí do latim ele está estudando italiano. Ele fala, pai, eu não preciso de nada. Eu compro um livro, venho aqui, pego a pronúncia e vai fazendo sozinho. E é incrível, porque faz sozinho mesmo. Mais rápido tudo, porque está tudo pronto. Então é uma dinâmica que não é a nossa dinâmica. Isso aí mudou o universo, mudou a forma de aprendizagem. Tem discussões que vão ser amplas, que a gente está resistindo, mas que vão acontecer. É muito mais fácil você aprender longe de casa. As universidades já têm 40% de cursos de disciplinas que podem ser à distância, 60% presencial. Não tenho dúvida que elas vão lançar mão disso. Por quê? Porque a tecnologia hoje permite. Você faz conferência, você faz Skype, você tem tudo. E essas rupturas, eu uso esse slide há muito tempo. Isso aqui em 2006, 12 anos, não tinha isso. Kindle, a ruptura que o Uber criou,
Não tem um carro que tem a maior frota de táxi do mundo. Airbnb não tem um hotel que tem a maior rede hoteleira do mundo. Então, as coisas muito loucas que essas crianças vão fazer que a gente não sabe qual a sua profissão, não sei. Um garoto desse nosso aqui, daqui a uns tempos, um sistema faz um processo, cria alguma coisa muito moderna, vai nos botar no chinelo, vai rir da nossa cara, vai estar de bermuda e de chinelão tocando a vida, e a gente lá preocupado com eles. Eles não pensam em aposentadoria, não pensam em nada. Não quer saber do amanhã no longo prazo. Eles querem saber que eles podem se virar hoje. Garotos de 18, 20 anos, eles não querem emprego fixo, aquela coisa. Eles querem, a grande maioria pensa em ganhar dinheiro de outra forma. Sendo youtuber, né? Você fala, pô, mas ser youtuber, infelizmente, tem uns danadinhos que ganham dinheiro com isso. E ganha muito. Né? Então se viram com coisas que a gente não está preparado. Né? Eu estou com 52 anos, daqui a 10 anos, 62. Como é que eu vou orientar uma criança dessa? Entendeu? Então a gente tem que ter uma capacidade muito grande de abrir a cabeça, entender o mundo. O meu trabalho hoje é entender o mundo da criança. Entender o mundo que vem para poder ajudá-los, porque no meu mundo não serve para eles. Né? E aí eu acho que, como mensagem, gente, vamos olhar para eles pensando, né, em qual mundo eles vão viver, como é que nós podemos ajudá-los a viver nesse mundo, como é que a gente pode apoiá-los para que eles estejam emocionalmente fortes. Para mim, é a primeira coisa. Saber lidar com frustração, saber ter uma mente positiva no mundo diverso, saber ser diferente, né, no mundo em que as pessoas tentam ser o tempo todo igual, mas eu tenho que ser diferente, respeitando a diferença do outro. Então é um paradoxo, sim, um paradoxo. A gente tem que começar a ajudar essas crianças para um mundo que a gente não conhece. O nosso desafio para 2019 é criar um ambiente em que os filhos de vocês, os meninos que a gente tanto gosta e ama, que eles possam se sentir bastante acolhidos e à vontade, né, que seja um ambiente bem acolhedor. Se alguma coisa não funcionar, nos acione, porque a escola ela não é onipotente. A escola precisa ouvi-los, e muitas coisas nós já mudamos por ouvir os pais. Então, assim, senta, conversa. Todas as críticas são abertas, essa troca é muito importante para que a gente possa cuidar. E pense o seguinte, a todo momento que a gente ouve e conversa com vocês, nós só temos um foco: o desenvolvimento da criança. A gente tem essa preocupação de olhar para essas crianças para que elas possam ser saudáveis e comprometidas com o mundo que elas estão criando. Então, obrigado, vou passar aqui para a Detusa e você continue, tá, Detusa? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou rápida de verdade. Sejam bem-vindos à escola. Para quem não me conhece, eu me chamo Aretusa Cortes, sou coordenadora pedagógica da escola, do 1º ao 9º ano. Os pais novos, sejam muito bem-vindos. As crianças estão numa escola onde as outras crianças são extremamente acolhedoras. São crianças incríveis, maravilhosas. Os nossos pais mais antigos são pessoas que são extremamente parceiras, estão sempre presentes na escola. Eu quero dividir com vocês, principalmente para os pais novos, algumas coisas da nossa rotina escolar. Cada escola tem o seu perfil e nós temos um olhar muito direcionado para eles. Então, pensando nisso, essa reunião, ela perpassa por dividir com vocês como nós somos. A rotina escolar, ela possui alguns movimentos. O horário de entrada e de saída, ele é extremamente importante, principalmente nas 3 primeiras séries. 1º, 2º e 3º ano. Por favor, não atrasem e não busquem fora do horário. Principalmente do tipo, preciso pegar 3h30 porque tem uma natação. Eles estão na fase de escolarização. Os 3 primeiros anos, foi como o Rui falou, são os anos da alfabetização. E quando chega no 4º e 5º ano, que é turno da manhã, raramente a gente tem atraso. Podemos ter atraso mais no turno da tarde. Então, respeitar bastante o horário. Eu sei que nós temos os imprevistos, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque foi uma coisa que a gente assinalou no ano passado para precisar dividir com vocês esse ano. O uso do uniforme.
O uniforme escolar, ele é de uso obrigatório, todos os dias. Principalmente as meninas, elas adoram calçar outros sapatinhos. Sapatilha, sandalinha, né? Pôs até baixo da cabeça. Sapatilha, sandalinha. Mas por que a escola exige que seja tênis? Por conta da segurança do aluno. Dependendo da sapatilha, a gente escorrega. Dependendo da sandalinha, a gente escorrega. E eles correm. Eles estão na escola também para brincar. E eles têm que brincar, têm que correr, têm que se divertir. E essa é uma norma da escola que eu preciso contar com a colaboração de vocês. Uso da tecnologia. Telefone, tablet e internet apenas para o Fundamental 2. Eu fiz uma experiência no passado. O Fundamental 1 tinha um dia de internet e é livre. Eles amavam. Mas a gente teve muitos problemas com o uso indevido da tecnologia, não pelo primeiro, segundo, terceiro, não, eram os mais velhos. Então, nós preparamos a sala game, estamos preparando espaços para eles brincarem mais. E o Fundamental 1, do primeiro ao quarto ano, não pode ter telefone na escola. Por quê? Porque eles precisam brincar. E eles não brincam. Eles têm que brincar, eles têm que correr, eles têm que ficar suados. Eles vão ficar aborrecidíssimos comigo, eu sei. Mas eu vou de sala em sala e vou conversar com eles. E aí a tecnologia fica disponível apenas a partir do 6º ano. E não são todos os dias, são só 2 dias na semana. Por quê? Eles precisam conversar. Eles já não brincam muito, mas eles precisam conversar. Chegou um ponto que eu já peguei turmas de pequenos também, a partir do 3º ano, em rodinhas, eles conversavam via WhatsApp. Só que na hora do intervalo, os professores, nós não temos controle do que eles estão fazendo no telefone. Por mais que a escola tenha bloqueio de alguns sites, se eles estão conversando pelo WhatsApp e xingam o amigo, a responsabilidade vira para nós. Só que eles, às vezes, estão xingando um amigo agora no WhatsApp, ficou chateado, ficou de mal. Eu recebo uma ligação 5 minutos depois que a criança saiu da escola, com a mãe se queixando que ela está correta. Só que eu não tenho controle do que eles escrevem. Quando a gente passa e vê que eles estão jogando, eles estão jogando. Mas tem sempre uma outra situação que pode se tornar fugir do nosso controle. E o Fundamental 2, eles não têm muito tempo para ficar de conversa, porque eles têm uma demanda de escolarização maior. Então a gente acaba tendo muito menos problema com eles. Com o passar do tempo, eles vão se acostumar. Mas até então eu preciso da ajuda de vocês. Em contrapartida, eles não podem ter a tecnologia, mas eles podem levar brinquedos todos os dias. Todo dia pode levar brinquedo. Só que eles só vão brincar no horário do intervalo. A rotina de atividade de casa, trabalhos e pesquisas. É aí que a gente precisa da parceria da família. Tem atividade de casa praticamente todos os dias, né, meninas? Todos os dias. Por que a atividade de casa existe? Tanto do 1º ao 9º, para que o aluno tenha uma rotina de estudos. E a escola preza muito pela autonomia dessa capacidade de estudar sozinho. Então, se eu quero que o meu aluno aprenda a estudar sozinho, eu vou dando ferramentas para ele. Se desde pequeno ele já recebe um grupo de atividades que ele precisa realizar naquele dia, que seja para o outro dia, ou que seja para 2 ou 3 dias depois, ele vai vendo que ele também tem um compromisso, que não encerra quando toca o sinal e ele vai para casa. Essa questão da atividade de casa, dos trabalhos escolares e pesquisas, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Não é para fazer com eles e nem para fazer por eles, mas é para estar sempre de olho junto conosco. Porque o dever de... mas e se não fizer atividade de casa? Não existe punição. Ninguém na escola construir faz dever de casa no horário do recreio, porque o nome já diz, atividade de casa. A pendência ficou e ela vai continuar. É uma atividade de casa. O que é para ser feito na escola, a gente realiza na escola. Claro, se for um caso de doença, passou mal, precisou viajar, aí é outra história, mas para isso eles têm sim atividades de casa diariamente, elas precisam ser realizadas. Avaliações bimestrais. Eles têm 2 avaliações bimestrais, do 1º ao 3º ano, com calendário de avaliações. A partir do 4º ano, eles já têm 3 avaliações bimestrais, porque eles também têm avaliação nacional.
E eles recebem um calendário, né? E Biana gosta de receber calendário. Calendário de avaliações, com a avaliação do Fundamental 1, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, ela tem um caráter de acordo com a série. Nenhuma criança de primeiro aninho, foférrimos, vindo da creche, eu estou esperando eles chorarem segunda-feira. Será que eles vão chorar? Ou não, né? Vindo da creche, claro que a atividade é uma folhinha. Eles vão ser ensinados a fazer uma avaliação. Eles não vão ser cobrados numa avaliação. Conforme o segmento, a série vai aumentando e vamos mudando de segmento, a avaliação passa a ter outro tipo de olhar. Então, em relação aos pequenos, principalmente até o terceiro ano, fiquem muito tranquilos. Eu estou na escola todos os dias, eu durmo em casa, mas eu moro na escola, né? Pois moramos na escola. Estamos na escola todos os dias, estamos abertos a receber vocês nas dúvidas, principalmente o pessoal que está chegando agora. O material do COC é um material riquíssimo. Nós temos o portal do COC para estudo, para tirar dúvidas dos maiores. Para os menores, a gente também tem jogos no portal do COC. O material, ele traz sempre atividade de casa, reforçando o conteúdo que foi trabalhado em sala. Os nossos professores são extremamente atenciosos às crianças, principalmente o sexto ano. Eu sou professora do Fundamental 2, eu dou aula de Ciências Sociais, justamente para ter acesso direto ao Fundamental 2, para eu poder estar com eles na sala. E o sexto ano, eles saem do colo da tia do Fundamental 1 e caem no meu. Porque aí eu faço toda aquela ponte que eles acabam ficando meio... Eles não têm uma referência, né? Porque tem a rotina de professores. Então eles saem de lá e caem no meu. E os alunos têm acesso a nós, a mim, a Rui, a Valéria, a Ana, que estão ali atrás. Qualquer coisa, qualquer emergência, qualquer situação, qualquer momento que vocês acharem que houve alguma coisa mais difícil de entender, podem fazer contato conosco, que a escola está sempre disponível para ouvir vocês. Nós temos os nossos eventos, que depois vocês vão receber pela agenda ou calendário de eventos. Páscoa, Feira Literária, Dia das Mães, Festa da Roça, Olimpíadas, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Feira Cultural, Feira de Ciências, Festa do Livro, que é a formatura do primeiro ano, e a cantada de Natal, que é o fechamento do ano letivo, que engloba a escola toda. Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul.
Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos, melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Hello galera do Mundo Surreal, bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui do canal. E esse vídeo vai te deixar de cabelo em pé. Bem, nesse vídeo eu não vou nem aparecer porque, sei lá, vai que dá zica. Covarde! Aí eu vou falar, ó, nem fui eu não, essa voz aí nem é minha. Mas, vamos lá, porque o assunto de hoje está escabroso. Todo mundo já quis ir na Disney, mas ir na Disney depois de morto, aí é um outro assunto. E é isso mesmo que você entendeu, meu amigo. Mas, depois da nossa introdução, eu volto contando essa história direitinho pra vocês. Eu sou o Pedro Monsul e antes, é claro, né, você já deixa aquele like e compartilha esse vídeo com os seus amigos que curtem parques de diversões e curiosidades. Pois é, meu caro amigo, de acordo com uma reportagem recente do jornal Wall Street, funcionários da Disney afirmam que o complexo da Disney World em Orlando, na Flórida, entre outros parques da Disney, estariam cheios de cinzas de pessoas mortas. Mas por que isso acontece? Porque os familiares e amigos dessas pessoas que já morreram, eles vão lá, pegam aquela butuquinha, aquela vasilhinha de cinza, né, que lá nos Estados Unidos é comum isso. E aí eles falam, qual era o lugar preferido, onde essa pessoa gostaria que fossem jogadas suas cinzas? Qual o lugar que ela mais gostou de frequentar durante a vida? Rave! E pimba! Vão lá e despejam as cinzas dos entes queridos nos parques. Se isso acontece com a Disney, com certeza já deve estar acontecendo também com a Universal. Segundo os funcionários, isso acontece ao menos uma vez por mês e no parque mais famoso de todos, no Magic Kingdom. Os jardins, Castelo da Cinderela, Mansão Assombrada são os locais mais procurados pelos que desejam fazer a homenagem póstuma. Mas, se a gente for analisar bem, apesar de honrada, a homenagem não é vista com bons olhos pelos frequentadores do parque. Segundo uma reportagem do canal NBC, alguns disseram que se sentiriam desconfortáveis sabendo que os restos mortais de alguém estão espalhados por lá. Mesmo porque, vamos supor que tu vai ali na Magic Mountain, aí tu senta ali, tem uma poeirinha, aí você vai ali, chega aqui, sabe, limpa a poeirinha com a mão e na verdade era cinza de alguém que já morreu. É uma parada meio sinistra, meio macabra de verdade. Pra quem trabalha no complexo da Disney, a situação é um baita transtorno, porque eles têm que limpar, não é verdade? Quando uma pessoa resolve deixar as cinzas de alguém em atrações como montanhas russas, por exemplo, como eu já falei, ou mesmo num tobogã, aí os brinquedos precisam ser fechados. E aí eles jogam lá problemas técnicos. Na verdade, eu escreveria outro tipo de problemas. Do Ibama! Brincadeiras à parte, a verdade é que uma equipe entra em ação com aspiradores de pó de última geração. Ou seja, meu querido, se você morreu, por favor, não jogue as suas cinzas nos parques da Disney, porque você vai acabar dentro de um aspirador de pó. Olha que fim triste. Mas será que isso é permitido mesmo? Não, não, não. A Disney proíbe a prática dentro dos parques, segundo o porta-voz da empresa. Quem for pego fazendo isso será retirado do local ou irá para a cadeia da Disney. Sim, meu caro amigo, porque a Disney tem uma cadeia dentro do parque, aonde, por exemplo, usuários do parque que fazem alguma transgressão ou algum tipo de vandalismo, eles vão parar no chilindró da Disney. E não deve ter nada de encantado ficar preso dentro do parque da Disney. Será que seria uma masmorra temática, tipo do Capitão Jack Sparrow? Não sei. Mas, tecnicamente, não existe uma lei que restrinja esse tipo de ação, mesmo que os locais proíbam, porque você não será preso ou multado por realizar o último desejo de um ente querido. Mas o parque tem todo o direito de realmente retirar do local. Mas no caso de quem for católico,
pode ser que a consciência fale mais alto. Em 2016, o Vaticano proibiu que fiéis preservem restos mortais em casa. De acordo com o documentário divulgado na época, era preferível que as cinzas fossem parar em algum cemitério e não jogadas em um outro lugar. E Mickey e companhia agradeceriam muito se esses fiéis fizessem isso. É claro que temos que respeitar a crença, temos que respeitar o desejo de todos, se esse desejo não atrapalhe ou prejudique a vida de ninguém. Então já sabe, né? Se estiver andando numa montanha-russa da Disney e bater uma poeirinha no seu rosto, não se preocupe, meu querido amigo. É só alguém que já faleceu e tá dando um passeio ali com você. Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo no Mundo Surreal. Eu sou Carol Capel, a sua destruidora de sonhos favorita. Que falso, olha que horroroso. Tô brincando, eu sou Pedro Mansur, até o próximo vídeo. Um grande abraço e não esqueça de compartilhar, hein? Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ei, você, quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos. Salvatagem, Hilt, montagem de andaime, movimentação de cargas, espaço confinado e trabalho em altura. Translado para hotéis, alimentação, coffee break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais.